Conselho Monetário Nacional estabeleceu critérios de acesso a recursos para os produtores rurais endividados. Entre eles, perdas acima de 20% da safra em municípios atingidos por eventos climáticos. Os produtos precisam ser duas das três principais culturas agrícolas da cidade. Para a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, as exigências dos bancos restringem muito quem poderá ter direito aos empréstimos. O volume de dinheiro, a gente já revelou aqui, 12 bilhões de reais. Eram 30 bi, caiu para 12. Para saber mais sobre a situação difícil e o que precisa mudar para que mais produtores possam ser socorridos, a gente conversa agora com o economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz, que é o do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Com o Antônio da Luz, o nosso economista-chefe da Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, quando a gente estava perguntando para ele sobre a decisão do Conselho Monetário Nacional que estabelece as regras para ajudar os produtores endividados, e parece que essas regras são meio complicadas para poder ter acesso. O Antônio da Luz está sempre com a gente aqui falando da dificuldade dos produtores lá. Mas vamos lá, vamos deixar. Pode meter a mutamba, porque acho que é isso que você vai fazer mesmo. Bom, muito bom dia, Valteno. Bom dia, Carolina. Olha, em primeiro lugar, eu acho importante deixar claro para todo o teu telespectador que nós propusemos para o governo regras para enquadramento. Fizemos isso no âmbito do PL 5122, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aqueles critérios de enquadramento, eles não saíram da nossa cabeça. Nós, a cada critério colocado ali, nós testávamos para ver quantos municípios do Brasil iam entrar, se ficava aderente às regiões que foram afetadas no Brasil inteiro, ou se deixava muita gente de fora, enfim. Tudo isso foi testado, foram elaborados critérios ao longo de semanas. Cada critério a gente jogava num mapa do Brasil para ver o que acontecia, então. Enfim, o governo não aproveitou aquela metodologia que nós recomendamos ali e criou critérios sem eu entender bem qual foi o racional. O fato é que parece que não foi testado, porque, por exemplo, nós temos alguns municípios do Rio Grande do Sul que são altamente produtores e foram, de maneira inclemente, afetados pelo clima, ficaram de fora. Estou falando do caso, por exemplo, de Bagé, estou falando do caso de Júlio de Castilhos, de Rosário do Sul, de Itaqui, enfim, de vários municípios, foram mais de 70 municípios que são produtores e que ficaram de fora. Por outro lado, nós tivemos aqui Balneário Pinhal, que é uma praia, né, uma cidade litorânea, que não produz de maneira significativa, que ficou incluída. Então, isso gerou um enorme problema e agora precisa ser melhorado. Ô, Antônio, e quais são esses critérios? O que vocês sugeriram e o que o governo acatou, o que o governo fez? Bom, nós sugerimos que 3 critérios, né? Primeiro, a questão de ter decretos de emergência ou calamidade pública. Pelo menos 2. Os produtores tenham tido pelo menos 2 perdas, mas numa safra e não em 2. Porque, vejam, se eu tenho um município que tem soja e arroz, por exemplo, que é uma realidade comum aqui no Rio Grande do Sul, o arroz não perde 20%. Então, eu deixo todo mundo que está da soja de fora. Por isso que nós botamos 2 perdas, mas em uma cultura, e não em 2 culturas diferentes. Aqui, por exemplo, tem municípios que produzem soja no verão e no inverno fazem uma cobertura vegetal com aveia. Mas a aveia ela vira depois pastagem para o gado. Ela não perde 20%, até porque não é uma safra de verão. Só que a aveia foi que tirou, por exemplo, o Júlio de Castilhos do cômputo. Então, por isso que essas coisas a gente já tinha testado. A gente sabia que podia acontecer. Por isso que a gente botou 2 perdas, mas em uma safra, em um produto. Agora, o governo não, são 2 safras em 2 produtos diferentes. Outra coisa, nós colocamos o critério de endividamento bancário. Nós sugerimos o uso dos dados do Banco Central para ver município por município como é que está a carteira daquele município. Se eu tenho uma carteira que está endividada,
por exemplo, eu tenho um alto nível de endividamento, de inadimplência superior a 90 dias e renegociações de dívidas, ela vai dar superior a 10%. Se eu não tenho um problema grave naquele município, vai dar inferior a 10%. O que nós sugerimos? Usa quem está de 10 para cima, se enquadra. Quem está de 10 para baixo, não se enquadra. Então, todas essas coisas nós testamos. O governo não, ele saiu com essa questão de ter tido duas perdas em duas culturas distintas. Aí deu toda essa celeuma, que agora é mais um retrabalho. Aí o governo está trabalhando para mudar. Isso é importante dizer, que o governo tão logo foi acionado, correu para fazer essas modificações. Está lá o Ministério da Agricultura fazendo tentando consertar isso. Agora isso veio lá do Ministério da Fazenda. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: as plantas vão esperar tudo isso? Nós temos que plantar a safra 26. Aí, uma medida provisória que vem no dia 5 de setembro, que aí depois tem que vir uma resolução do Banco Central, depois tem que vir uma circular do BNDES. Agora nós vamos precisar de uma outra circular do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, para corrigir a primeira. Tá, mas nós vamos terminar isso quando? Quando estiver colhendo a safra? Então, esses retrabalhos, eles geram, por mais que a gente veja, e de fato a gente viu lá o secretário Guilherme Campos, o ministro Favro, preocupados em melhorar isso, mas quanto tempo vai levar, né? E outra coisa, a gente tem visto, Antônio, a maior taxa de endividamento da história do agro, né? Isso acaba inibindo o produtor. Aí no Rio Grande do Sul, até queria que você falasse, a gente está falando muito de arroz essa semana, que parece que está havendo um desestímulo ao cultivo do arroz, porque não paga o custo de produção. Então, ou é o clima, a falta de recursos para poder, é falta de crédito, é falta de seguro, e agora custo de produção que desestimula o plantio de arroz. Parece que tem gente até aconselhando a não plantar arroz aí no sul. O que tem de verdade nisso? Tá mudo, né? Bom, a gente vai aguardar só para poder concluir essa parte, porque como a gente mostrou aqui mais cedo, a gente está vendo o custo de produção do arroz elevando, está legal para o consumidor que está comprando mais barato, né, Carol? Exato. Mas para o produtor o desestímulo é muito grande, porque inclusive a Conab está adquirindo 200 milhões de reais, foi feito para aquisição de arroz, 20 reais acima, para poder pagar o custo de produção que não compensa. Então, não adianta fazer campanha para comer arroz e feijão se o produtor não tem incentivo para poder plantar e colher esses cereais. Cadê o Antônio da Luz? Ele sumiu, não retornou, não? Será que nós vamos ter que abandonar ele, então, meninas? Porque nós já estamos na hora do intervalo, vamos ver se a gente faz um tempinho mais. Conta uma historinha aqui, Carol, enquanto ele vem aí. Quando a gente estava falando com o Tejão do feijão, lembrei porque eu sempre fui muito fã de feijão quando criança. Eu sempre gostei desse PF, né? Arroz, feijão, bife. Ovo, amo. E aí, quando eu era criança, eu ficava escondida, indo atrás da geladeira depois do almoço, pegar feijão como se fosse uma sobremesa, Valter. Você acredita nisso? Eu gostei mais de feijão. Hoje eu não gosto, não. É isso mesmo? Enrolamos e não deu pro Antônio, não? Nada do Antônio? Então tá bom. Então, bom, Antônio deixou o recado dele aqui, os produtores fizeram uma proposta, o governo fez outra, parece que o Ministério da Agricultura está vendo se ajeita. A gente fica de olho, né? Precisa ficar de olho nos critérios que vão ajudar os produtores endividados a se organizar com rapidez suficiente para plantar, né? Que foi o que ele falou, né? Para não atrapalhar as próximas janelas.